Era dia 2 de setembro de 1859. As pessoas em toda a Europa e América do Norte acordaram à noite, confusas e ainda cansadas. Elas tinham certeza de que já era de manhã. Estava tão claro lá fora, mas quando olharam pelas janelas, descobriram que não era a luz do sol. O céu estava iluminado por incontáveis auroras intensas, vermelhas, verdes e roxas, e tão brilhantes que era possível ler um livro tão facilmente quanto durante a tarde. As auroras apareceram até mesmo em regiões onde nunca haviam sido vistas antes, como Cuba, Bahamas, Jamaica e Havaí. Não eram apenas os efeitos visuais incríveis que impressionavam e horrorizavam as pessoas. Os equipamentos de maior alta tecnologia da época, os fios de telegrafia, entraram em curto na Europa e nos Estados Unidos. Faíscas voavam dos dispositivos e muitas pessoas que os operavam sofreram choques elétricos. Os papéis nos escritórios de telegrafia pegaram fogo. Todas as máquinas foram desconectadas imediatamente de suas baterias. E elas, mesmo assim, continuaram enviando mensagens. Os incêndios provocados por curtos-circuitos espalharam-se por grandes áreas. As luzes coloridas continuavam dançando nas alturas. Tudo isso causou pânico e confusão total. Os habitantes da Terra nunca tinham visto nem passado por nada parecido antes. Naquela época, poucas pessoas sabiam que o Sol era o culpado por esse caos. Uma delas era o astrônomo inglês Richard Carrington. Por volta das 11 horas da manhã do dia 1º de setembro, o homem estava parado ao lado do telescópio em seu observatório particular. Ele estava observando as manchas solares na superfície do Sol. De repente, surgiram duas manchas de luz branca intensa. Elas pareciam tão brilhantes quanto a luz solar direta. Naquele momento, o astrônomo não sabia da terrível comoção que essas chamas causariam. Mais tarde ficou claro que o Sol havia produzido uma tempestade geomagnética épica que voou em direção à camada protetora do nosso planeta, onde, após ondas de partículas carregadas, se chocaram contra a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta não era forte o suficiente para detê-las. Ele cedeu e a tempestade atingiu a Terra, causando estragos. Esse fenômeno recebeu o nome de Evento Carrington. Até agora, foi a pior tempestade solar já registrada. Ainda bem que aconteceu quando as pessoas não tinham tecnologias avançadas e não eram tão vulneráveis à fúria geomagnética do Sol. A tempestade solar de 1859 foi 3 vezes mais forte do que a que aconteceu no dia 13 de março de 1989. 3 dias antes de começar, os astrônomos observaram uma erupção enorme na superfície do astro-rei. Em poucos minutos, uma nuvem de gás de 1 bilhão de toneladas foi lançada para longe da estrela. Ela veio direto para o nosso planeta a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Na segunda-feira, dia 12, a enorme massa de plasma solar atingiu o campo magnético da Terra. Esta tempestade foi tão violenta que proporcionou auroras espetaculares e criou correntes elétricas subterrâneas sob a América do Norte. Elas devem ter encontrado algumas vulnerabilidades na rede elétrica de Quebec, Canadá. Em menos de 3 minutos, toda a cidade ficou sem energia. Milhões de pessoas ficaram nas ruas escuras como breu, em edifícios sem luz e presas em elevadores. Acordaram com as casas geladas, sem poder preparar o café da manhã. Nas 12 horas seguintes de apagão, empresas, aeroportos e escolas fecharam, assim como o metrô de Montreal. Nos Estados Unidos, centenas de redes elétricas começaram a ter problemas minutos depois que a tempestade atingiu a superfície da Terra. Felizmente, nenhum desses problemas levou a um apagão. A tempestade foi forte o suficiente para interromper os sistemas de comunicação via satélite e sinais de rádio. Alguns satélites espaciais ficaram fora de controle por algumas horas. Muitos deles tiveram problemas misteriosos que desapareceram assim que a tempestade começou a diminuir. Nenhum jornal mencionou isso, mas em 2012, a Terra escapou por pouco de ser atingida por uma tempestade solar extrema, a mais intensa dos últimos 150 anos. No dia 23 de julho, os astrônomos do Centro de Previsão do Tempo Espacial, no Colorado, avistaram 2 nuvens de partículas energéticas. Elas foram ejetadas da superfície do Sol e dispararam para o espaço. Apenas 19 horas depois, passaram rapidamente pelo local onde nosso planeta estava. Se a erupção solar tivesse ocorrido vários dias antes, a Terra teria acabado na linha de fogo.
Então, o que aconteceria se uma tempestade solar tão forte quanto o icônico evento Carrington acontecesse hoje em dia? Que danos ele causaria? Nossa vida voltaria aos trilhos após um desastre desses? Antes de descobrir as respostas para essas perguntas, vamos descobrir o que é uma tempestade solar. O Sol é uma gigantesca bola de gases fundidos em constante mutação. De vez em quando expele rajadas de energia, as erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado que podem acelerar até mais de 966 km por segundo. As erupções vulcânicas mais fortes não são nada em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma delas pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Também são incrivelmente quentes, com temperaturas atingindo vários milhões de graus Celsius. Os astrônomos acreditam que tais explosões de radiação solar acontecem quando o campo magnético do Sol fica torcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela envia luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade com que brilham nos raios-x. Você provavelmente não verá as menores explosões se não tiver um equipamento especial. As médias levam a apagões das ondas de rádio nos polos, mas nada muito sério. Mas são as erupções de classe X, com as quais as pessoas deveriam se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Quando as pessoas pensam no perigo que pode vir do espaço, a maioria imagina um asteroide se aproximando, como aquele que exterminou os dinossauros. Porém, aparentemente deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso bom e velho Sol. Uma tempestade solar super forte em direção à Terra não acontecerá de imediato. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Eles irão ionizar a atmosfera superior do nosso planeta e bagunçar a comunicação via rádio. Depois disso, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, vários dias depois, uma nuvem gigantesca de partículas solares carregadas chegará à nossa atmosfera. Estas irão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa acontecesse hoje em dia, ela começaria interrompendo o sinal GPS e desligando os satélites. Se algum astronauta estivesse caminhando no espaço naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Sua espaçonave provavelmente seria devidamente protegida e segura o suficiente. O principal desafio seria entrar nela a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para os amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências seria relacionada com as redes de energia. Picos causados pelas partículas vindas do Sol danificariam transformadores gigantes. Eles levam anos para ser substituídos, especialmente se centenas ou mesmo milhares forem destruídos. Em alguns lugares, a falha de uma rede elétrica faria com que outras entrassem em colapso também, criando um efeito dominó. Imagine viver sem eletricidade por um dia, um mês, um ano. Sem luz, computadores, sem telefones, sistemas de abastecimento de água sem funcionar, sem comida nos supermercados. Além disso, sem eletricidade seria quase impossível restabelecer as redes de energia, já fora de operação. Uma tempestade solar muito forte custaria à humanidade de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Isso apenas durante o primeiro ano depois de acontecer. O mundo levaria mais 4 a 10 para se recuperar. Os danos a todos os tipos de satélites sozinhos chegariam a 70 bilhões de dólares. Sob majestosas auroras, as pessoas teriam que se acostumar a um estilo de vida novo e dramaticamente diferente. Sem dúvida, teríamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo no espaço não param de olhar para o Sol nem por um segundo. Depois que uma forte tempestade solar acontecesse, as pessoas teriam algum tempo para se preparar, algo entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Agora, as notícias a seguir podem parecer assustadoras. Existem também supererupções. Em comparação com elas, as explosões de radiação do nosso Sol são coisa pequena. As supererupções ocorrem principalmente entre estrelas jovens e ativas. Em 2016, os astrônomos viram esse fenômeno.
Uma estrela a 1.500 anos-luz de distância da Terra produziu uma erupção que foi 10 bilhões de vezes mais forte do que qualquer uma das que já explodiram do nosso Sol. Isso não significa que estamos seguros aqui na Terra. Até mesmo o nosso Sol, de meia-idade, sabe como produzir supererupções. Mas embora as estrelas jovens possam tê-las uma vez por semana, ou até com mais frequência, para o Sol isso é uma vez a cada alguns milhares de anos. Ainda assim, se as pessoas não descobrirem como proteger o planeta, basta uma supererupção para destruir nossa camada de ozônio e acabar com a vida por aqui. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está, uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo.
Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos, mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que, mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. Bem, aqui está você, a primeira pessoa a pisar em Marte. E sua primeira missão é explorar um lugar chamado Cratera G0. Você está caminhando em meio à poeira espessa e cor de ferrugem quando, de repente, tropeça em algo e quase cai. Ao se aproximar para examinar o culpado, recua horrorizado. Um crânio está olhando de volta em sua direção.
A quem pertenceu? A um antigo dinossauro marciano? Um representante de uma civilização há muito perdida? Não se trata de uma história inventada. Isso é o que o robô da NASA em Marte, chamado Perseverance, diria se pudesse falar e tivesse consciência. O rover de fato encontrou algo estranho, mas não era um crânio de verdade, apenas se parecia com um. Na realidade, eram rochas que pareciam estar fora de lugar no planeta vermelho. No momento, Perseverance está explorando a borda de uma área grande e vazia em forma de tigela chamada Cratera G0. Os cientistas acreditam que há muito tempo ela abrigava um lago gigante, talvez até estivesse cheia de vida minúscula. Desde dezembro de 2024, o rover está descendo uma colina íngreme chamada Bruxa Hazel. É uma missão importante porque essa colina pode conter segredos sobre como eram o clima e o ambiente de Marte há bilhões de anos. De qualquer forma, em 11 de abril de 2025, o Perseverance parou para olhar um ponto especial onde dois tipos de rocha se encontram. Uma era de cor clara e a outra escura. E bem nesse ponto, os cientistas viram uma de aparência estranha que mais tarde chamaram de Caveira da Colina. Ela se destacava dramaticamente porque era escura e tinha um formato pontiagudo. Mas o mais assustador era cheia de pequenos buracos. Um verdadeiro pesadelo para quem tem tripofobia. Então a NASA compartilhou essa descoberta em uma postagem de blog e explicou que a Caveira da Colina não se parecia com as outras rochas próximas. A área onde o Perseverance encontrou as estranhas rochas é chamada de Port Anson. Os cientistas acreditam que muitas das que estão ali não se formaram originalmente naquele local. Foram movidas de algum outro lugar há um tempo excepcionalmente longo. Mas como se moveram ou o que as moveu? Agora, não tenha muitas esperanças. Isso não significa que encontraremos vizinhos espaciais em Marte. Esses tipos de rochas são chamados de flutuantes. É provável que tenham percorrido um longo caminho através do planeta há bilhões de anos, quando ele era muito mais quente e úmido, com rios, lagos e talvez até oceanos. À medida que a água secava e o solo macio ao redor dela se desgastava lentamente com o tempo, as mais resistentes ficavam para trás, assentadas na superfície. Agora, os cientistas estão tentando descobrir como os estranhos buracos na Caveira da Colina foram feitos. Uma ideia é que pequenas partes da rocha se quebraram e se desgastaram com o tempo, deixando para trás pequenos buracos. Outra ideia é que os ventos marcianos, que carregam poeira e pequenas rochas, podem ter raspado lentamente a superfície como uma espécie de lixa e criado os buracos. A Caveira da Colina é de cor escura e, a princípio, os cientistas pensaram que poderia ser um meteorito vindo do espaço. Mas, quando observaram mais de perto os produtos químicos na rocha usando a Supercam do Perseverance, os resultados não corresponderam ao que se esperaria de um meteorito típico. Assim, os cientistas agora acham que a Caveira da Colina pode ser uma rocha vulcânica. Tanto na Terra quanto em Marte, esse tipo escuro obtém sua cor de minerais como olivina, pirocênio e biotita. Se a Caveira da Colina for vulcânica, pode ter vindo de antigos fluxos de lava nas proximidades e que se decompuseram com o tempo. Ou talvez tenha sido arrancada do solo durante uma grande colisão, algo como um impacto de um asteroide, que cavou fundo no solo e puxou a rocha vulcânica de baixo para cima. O que ajuda os cientistas em suas pesquisas é que o Perseverance agora tem algumas ferramentas interessantes que o ajudam a descobrir de que são feitas as rochas marcianas. É assim que podemos saber de onde elas vieram e como se formaram. Ultimamente, o rover tem estado muito ocupado. Em apenas alguns meses, coletou amostras de 5 delas, estudou 7 muito de perto e explodiu 83 outras com seu laser para aprender sobre elas à distância. Esse é o ritmo mais rápido de pesquisa desde que o rover aterrissou em Marte há 4 anos. Pelo menos é o que diz o laboratório de propulsão a jato da NASA. Normalmente pode levar meses para encontrar apenas uma rocha interessante na cratera, mas na borda dela, outras legais e estranhas estão aparecendo o tempo todo. Os cientistas estão especialmente entusiasmados com a possibilidade de trazer essas amostras de rocha para a Terra para ver se elas mostram sinais de que já houve vida em Marte. Mas há um problema. O plano para isso, chamado de Missão Mars Sample Return, é realmente complicado, caro e está sofrendo atrasos. Assim, por enquanto, as amostras permanecem por lá aguardando sua viagem. Ei, Uber! Há outro rover que está trabalhando arduamente para nos ajudar a obter mais informações sobre nosso vizinho. Trata-se do Curiosity, que pode ter encontrado uma pista sobre o que aconteceu com a atmosfera de Marte de bilhões de anos, espessa e rica em dióxido de carbono. Se o planeta vermelho já teve temperaturas quentes e água corrente, onde estão os sinais de todo o carbono que deveria ter sido deixado para trás? Normalmente um planeta como esse teria carbonatos, minerais produzidos quando o dióxido de carbono reage com água e rocha enterrados em seu solo. Mas em Marte pouquíssimos foram encontrados, o que tem sido um grande mistério.
Agora os cientistas podem finalmente ter uma resposta. Um novo estudo sugere que o carbonato de ferro chamado siderita pode estar escondido dentro das camadas de rocha ricas em sulfato de Marte. Essas camadas não eram fáceis de serem vistas nas imagens de satélite em órbita. Essa pode ser a razão pela qual os carbonatos podem ter passado despercebidos por tanto tempo. Em um determinado momento no passado, o ciclo marciano de carbono ficou desequilibrado. As rochas começaram a puxar mais dióxido de carbono do que estavam liberando. Com o passar do tempo, isso pode ter feito com que o planeta perdesse muito CO2 de sua atmosfera, o que o esfriou e o tornou seco e sem vida. Ele talvez ainda fosse habitável quando isso aconteceu, mas a partir do momento em que o dióxido de carbono começou a se transformar em siderita, Marte pode ter começado a ficar frio demais para suportar a vida. O rover Curiosity encontrou essas rochas ricas em carbono na cratera Gale, uma área que costumava ser cheia de água. Elas também contêm uma grande quantidade de sais, que geralmente se formam quando a água seca. Tal fato corrobora a ideia de que Marte passou por grandes mudanças, provavelmente de um clima agradável para um mundo frio e seco que vemos hoje. Se os cientistas encontrarem mais siderita em outras partes do planeta, isso poderá ajudar a explicar para onde foi todo aquele antigo dióxido de carbono. Melhor ainda, apoiaria a ideia de que nosso vizinho já foi quente, úmido e talvez até habitável. Mas essa não foi a única descoberta que o Curiosity fez. O rover tem um conjunto de instrumentos especiais chamados SAM, cuja função é estudar as rochas, a sujeira e o ar marciano para aprender mais sobre o planeta. E uma das maiores descobertas dele aconteceu quando estudou as rochas da cratera Gale. Ele encontrou moléculas orgânicas. Elas são especiais porque são feitas de carbono, e na Terra esse elemento é muito importante para a vida. As plantas, os animais e as pessoas são todos feitos de moléculas à base de carbono. Portanto, encontrar essas moléculas em Marte faz com que os cientistas se perguntem se essa é outra prova de que o local já teve vida, há muito, muito tempo. Quando o SAM observou ainda mais de perto, encontrou certos padrões em gases como o dióxido de carbono e o metano, e que podem corresponder ao que seria esperado se pequenas formas de vida antigas estivessem produzindo moléculas orgânicas. Mas há também outra explicação. Essas moléculas podem ter sido produzidas pela reação da luz solar com os gases do ar marciano. Nesse caso, não haveria nenhum tipo de vida envolvida. Em Marte, a forte luz ultravioleta do Sol pode quebrar e misturar moléculas, criando novas que acabam caindo no solo. Embora os cientistas ainda não tenham uma resposta clara, encontrar moléculas orgânicas é algo realmente importante. No mínimo, nos diz que Marte tinha os ingredientes certos para a vida, mesmo que ainda não saibamos se ela realmente existiu lá. Agora, os especialistas estão usando o SAM e outras ferramentas do Curiosity para continuar procurando por mais pistas. Durante décadas, a viagem no tempo foi considerada impossível. Mas esse físico acabou de decifrar o código usando a mecânica quântica. Ele está tentando provar que os loops de tempo podem realmente existir sem quebrar a realidade. Então, esse poderia ser o primeiro passo real para a construção de uma máquina do tempo? Na vida cotidiana, estamos acostumados com o tempo avançando em linha reta. Ele vai do passado para o presente e para o futuro. Era assim que as pessoas o viam antes de Einstein, porque é assim que ele nos parece. Mas quando Einstein apareceu, ele contou uma história muito diferente. Ele mostrou que tanto o espaço quanto o tempo são tecidos juntos, como um tecido flexível, em uma coisa chamada espaço-tempo. O próprio espaço pode se dobrar e se torcer, e o tempo faz o mesmo com ele. O tecido do espaço-tempo se dobra e se curva quando colocamos objetos pesados nele, como planetas, estrelas ou buracos negros. Quanto mais pesado o objeto, mais ele será esticado e curvado, desacelerando o tempo ao seu redor. Filmes como o Interestelar mostram isso muito bem. Embora os personagens passem apenas algumas horas no planeta, quando retornam à espaçonave, 23 anos se passaram para o astronauta que estava esperando lá. Porque a gravidade extrema do buraco negro distorce o próprio tecido do espaço-tempo, e quanto mais perto você estiver dele, mais devagar as coisas acontecem para você. Parece loucura, mas é assim que nosso universo funciona. E não se trata apenas de buracos negros. Todos os objetos maciços, como o Sol, por exemplo, dobram o tecido do espaço-tempo ao seu redor. É também por isso que os planetas orbitam em curvas. Tudo isso deu aos físicos uma pausa. Se podemos dobrar o espaço-tempo, será que podemos dobrá-lo de tal forma que façamos um loop com ele? Seria como fazer uma viagem que se dobra sobre si mesma, o que significa que, se você a seguisse, poderia voltar ao passado e vivenciar os mesmos momentos novamente. Isso seria muito insano. Imagine que você caminha por um corredor e espera sair por uma porta no final.
Mas, em vez de uma porta, você se encontra exatamente onde começou, caminhando para o seu passado. Eles criaram esses loops imaginários e os chamaram de curvas temporais fechadas, Closed Timeline Curves, ou CTCs. Mas imagine como seria difícil fazer algo assim. Sim, objetos pesados podem esticar e torcer o espaço-tempo, mas mesmo essas coisas maciças ainda não fazem um loop no tempo. Elas apenas o desaceleram muito fortemente. É hipoteticamente possível, mas isso exigiria condições verdadeiramente extremas. Por exemplo, se o buraco negro receber um pequeno impulso extra girando, ele poderia teoricamente dobrar o espaço-tempo ao seu redor em um loop. Há também algumas ideias malucas, como matéria exótica e buracos de minhoca, mas todas elas são especulativas. Mas vamos supor que exista uma maneira de criar um CTC. Criá-lo não é o nosso único problema. É aqui que começam os paradoxos. Se um loop temporal pudesse existir, ele não criaria contradições? O paradoxo do avô é apenas um exemplo. Se você seguir um grande loop como esse e acidentalmente impedir que seu avô conheça sua avó, isso significaria que um de seus pais nunca nasceu e que você também não nasceu. Então, em primeiro lugar, como você pôde viajar de volta no tempo? Ou o que acontece com você depois disso? Há outras ideias como essa, como destruir sua máquina do tempo antes de usá-la ou dar a William Shakespeare suas próprias peças. Há infinitos paradoxos possíveis. Tudo isso está acontecendo por causa da entropia. É uma das principais leis da física. Essa ideia de que o caos no universo sempre aumenta. As coisas começam como algo normal e estruturado, mas acabam se desintegrando, tornando-se estranhas e caóticas, e nunca mais podem voltar atrás. O gelo derrete, mas nunca volta à sua forma original por conta própria. Nossos corpos envelhecem em vez de ficarem mais jovens. Nós nos lembramos do passado, mas não do futuro. Todos esses são exemplos de entropia. Então, por exemplo, se a viagem no tempo fosse possível, como a entropia se comportaria? Um vidro quebrado se consertaria sozinho? As pessoas ficariam mais jovens e perderiam suas memórias? É exatamente assim que nascem paradoxos como o paradoxo do avô. Bem, é aqui que a teoria recente muda tudo. O físico Lorenzo Gavassino teve uma ideia interessante para explicar essa questão. Ele abordou o mambo-jambo quântico, trabalhando com algo chamado flutuações quânticas. Veja, o universo nunca está completamente parado. Mesmo no espaço vazio, no menor nível possível, há constantes mudanças aleatórias na energia. Essas são as flutuações quânticas. São como pequenos e imprevisíveis solavancos que entram e saem da existência. Sim, nosso universo é estranho assim. É como um lago. Em uma escala normal, ele parece liso, mas se você der um zoom muito próximo, verá pequenas ondulações imprevisíveis que se formam e desaparecem o tempo todo. Nosso universo é o mesmo com as flutuações quânticas. Essas flutuações ocorrem em toda parte e se tornam realmente importantes quando lidamos com coisas como buracos negros e loops de tempo. Agora, voltemos aos loops de tempo. Gavassino diz que em um loop temporal, as flutuações quânticas mexem com a entropia de uma forma estranha. Idealmente, o caos deveria aumentar como de costume. Estamos envelhecendo, nosso traje espacial está ficando cansado, as coisas quebradas não se consertam sozinhas e assim por diante. Mas parece que em vez de sempre aumentar, o caos em um loop temporal pode diminuir aleatoriamente. Isso significa que coisas que deveriam ser irreversíveis, como envelhecer ou quebrar algo, podem de fato se reverter. Portanto, sim, se você tentar fazer algo radical durante uma viagem no tempo, não funcionará. Se você tentar impedir que seu avô se torne seu avô, o universo poderá reverter essa mudança, fazendo com que pareça que ela nunca aconteceu. Se você viajar para o passado, suas memórias podem desaparecer, o que significa que você não se lembraria do futuro de onde veio. E se você tentar quebrar a causalidade, o universo pode simplesmente remover a contradição. O tempo sempre encontraria uma maneira de se corrigir, evitando paradoxos. Na verdade, os cientistas já suspeitavam disso há algum tempo. Muitos deles acreditavam que se a viagem no tempo fosse possível, o universo evitaria de alguma forma paradoxos estranhos. Basicamente, ele se certificaria de que tudo o que acontece deve ser logicamente consistente com ele mesmo. Bem, o trabalho de Gavassino basicamente deu uma prova matemática disso usando a mecânica quântica. É claro que havia outra teoria maluca, a de múltiplos universos. Você definitivamente viu isso nos filmes. Ela diz que quando viajamos no tempo e mudamos algo, simplesmente criamos uma nova linha do tempo. A antiga permanece, mas essa teria um rumo completamente diferente. Mas essa ideia tem mais a ver com ficção científica bacana do que com matemática e física reais. Mas isso significa que a viagem no tempo realmente existe?
Bem, não neste momento. Mesmo que os loops de tempo possam existir na teoria, isso não significa que eles existam de fato na vida real. Stephen Hawking, por exemplo, achava que esses loops temporais eram impossíveis. Ele disse que o universo funciona de tal forma que simplesmente impediria a formação de loops de tempo. Ele até organizou sua famosa Festa do Viajante do Tempo, e infelizmente ninguém apareceu. Mas muitos físicos ainda acreditam que a viagem no tempo é impossível, pelo menos em uma escala macroscópica. Eles até meio que conseguiram fazer isso. Por exemplo, equipes de Oxford e Viena queriam ver se conseguiam reverter um único elétron no tempo, e eles conseguiram fazer isso dentro de um computador quântico. No entanto, o efeito foi minúsculo, apenas uma fração de segundo. Recriar isso normalmente seria absolutamente insano. Se quiséssemos ver algo assim naturalmente, teríamos que observar 10 bilhões de elétrons por segundo durante toda a idade do universo, e mesmo assim só veríamos uma vez. Quanto mais partículas eles tentavam rebobinar, mais erros apareciam. Com um elétron minúsculo funcionava bem, mas quando eles chegaram a 3, a precisão caiu pela metade. Mas mesmo que nunca encontremos uma maneira de viajar no tempo, entender todas essas coisas ainda pode nos ajudar muito. Isso nos ajudaria a estudar os buracos negros, o universo primitivo e até mesmo a tecnologia quântica. Portanto, embora as máquinas do tempo ainda sejam ficção científica, essa pesquisa está nos aproximando da compreensão do nosso universo. Uau! Pode ter havido mais espécies humanas ao longo da história do que costumávamos pensar. Em um local no leste da China, os cientistas encontraram os restos mortais de um ser humano que viveu há cerca de 300 mil anos. Eles encontraram uma mandíbula e partes do crânio e estudaram cuidadosamente esses ossos para compará-los com os ossos de outros humanos antigos e modernos. Os restos mortais em si não eram tão incomuns. Sabemos que nossa família humana é realmente diversificada e existe há milhões de anos. Você conhece nosso parente antigo chamado Australopithecus, certo? Esses indivíduos viveram em diferentes partes da África e eram conhecidos por andar sobre duas pernas, assim como os humanos modernos. Mas seus cérebros e algumas outras partes de seus corpos os tornavam mais semelhantes aos macacos. Seus dentes são um bom exemplo de como eles eram como uma mistura de macacos e humanos modernos. Seus dentes caninos eram menores do que os dos macacos, mas seus dentes posteriores ainda eram maiores do que os nossos. Havia diferentes tipos deles. É possível reconhecer alguns por causa de suas mandíbulas e dentes grandes. Um dos fósseis mais famosos de Australopithecus é Lucy, uma senhora com cerca de 3,2 milhões de anos. Ela foi encontrada na Etiópia. Portanto, sabemos que nossa família ficou bem grande a partir desse ponto, ou provavelmente até antes disso. Mas é sempre bom dar as boas-vindas a novos membros, o que parece ter sido o caso com essa nova descoberta. Algumas partes desses ossos são semelhantes aos ossos de humanos antigos, enquanto outras partes são mais parecidas com os ossos dos humanos modernos. Por exemplo, a pessoa cujos ossos foram encontrados não tinha um queixo verdadeiro. Isso significa que não podemos colocá-lo em nenhum dos grupos que conhecemos, como os Neandertais ou talvez até mesmo o Homo sapiens. Então, será que podemos estar perdendo um ramo da árvore genealógica humana ou um passo importante em nossa evolução? O que estamos vendo aqui pode ser uma mistura entre as criaturas que se tornaram humanos modernos como nós e as que se transformaram no que hoje conhecemos como denisovanos. Mas é preciso tempo para descobrir tudo isso. Também não sabíamos muito sobre os denisovanos até encontrarmos alguns de seus ossos em uma caverna nas montanhas. Esses ossos são realmente raros e só tínhamos algumas peças para analisar. Mas seus genes nos disseram muito mais sobre seu passado do que seus fósseis. Diferentes tipos de seres humanos viveram neste planeta, mas com o passar do tempo, eles se espalharam. Um grupo começou a viver na África. Esse é o nosso tipo, o Homo sapiens. Outro grupo foi para a Europa. Foi assim que surgiram os Neandertais. Mas alguns desses grupos humanos antigos se deslocaram até a Ásia, onde podemos encontrar um novo tipo interessante, os denisovanos. Parece que eles são primos dos humanos modernos e dos neandertais. Na verdade, as três espécies compartilhavam um ancestral comum há cerca de 765 mil anos. Ainda não se sabe ao certo por que os neandertais e os denisovanos seguiram caminhos diferentes, mas uma teoria diz que isso ocorreu principalmente porque a camada de gelo do Ártico se expandiu para o sul até o Mar Negro, separando a Europa da Ásia.
A vida, ou melhor, o planeta, os manteve separados por muito tempo. Além disso, eles continuaram mudando de lugar onde viviam o tempo todo, sempre procurando algo melhor, como todas as outras espécies humanas antes e depois deles. Mas isso não durou para sempre. Os cientistas encontraram genes de 2 grupos de denisovanos, um no continente asiático e outro em um lugar chamado Melanésia. Portanto, não apenas havia grupos diferentes dentro de suas populações, mas também parece que, após milhares e milhares de anos de desenvolvimento independente, os membros dessas 3 populações, Neandertal, Denisovanos e humanos modernos, de alguma forma se encontraram novamente e se espalharam por toda a Terra. 5% do genoma denisovano continua vivo, não na área onde os cientistas encontraram seus ossos, mas em pessoas que vivem a milhares de quilômetros de distância no sudeste da Ásia, por exemplo, em Papua Nova Guiné. Mas os cientistas acreditam que a caverna onde foram encontrados os restos mortais dos denisovanos pode estar tão ao norte quanto eles viveram. Teria sido muito frio para eles sobreviverem se tivessem ido mais ao norte. De lá, eles viajaram até o sul da Indonésia. Isso era possível porque, na época deles, o nível do mar era mais baixo do que hoje, de modo que a Indonésia estava conectada ao continente asiático. Mas eles provavelmente não chegaram à Austrália, pois ela ainda estava separada pela água. Esses 3 grupos também se misturaram. Os cientistas encontraram um osso de uma menina que tinha uma mãe neandertal e um pai denisovano. É o único ser humano híbrido de primeira geração que já descobrimos. Ela até ganhou um apelido legal, Deni. Um dos mistérios sobre os denisovanos é como eles desapareceram. Talvez eles tenham se misturado tanto com outros seres humanos que acabaram se misturando. Ou é possível que os ancestrais dos humanos modernos fossem mais fortes, tivessem ferramentas melhores ou até mesmo trouxessem algumas doenças que não os afetaram, mas afetaram os denisovanos. O clima e o local onde viviam também podem ter desempenhado um papel importante. Os denisovanos viveram em uma grande variedade de ambientes, desde as regiões frias da Ásia até a Indonésia tropical. As mudanças climáticas e os desafios de diferentes habitats podem ter sido muito difíceis de sobreviver. Mas é difícil traçar linhas rígidas em nossa árvore genealógica. De qualquer forma, ainda somos relativamente novos no aprendizado sobre ela. Quem sabe quantos novos membros estamos prestes a descobrir? Há meio século, uma equipe de cientistas teve a ideia de que uma coleção de fósseis que encontraram no Great Rift Valley, na Tanzânia, era na verdade os restos de uma nova espécie humana. Sim, essa foi a época em que demos as boas-vindas ao Homo habilis na família. Foi uma grande descoberta na época, pois a maioria das pessoas acreditava que a história de nossa evolução era muito simples. Primeiro, havia os australopitecos que se pareciam com macacos. Depois deles veio o Homo erectus, o homem ereto. Eles provavelmente viveram na África há cerca de 2 milhões de anos, mas também se expandiram rapidamente pela Eurásia. Foi a primeira espécie humana que conhecemos a percorrer distâncias tão longas para encontrar um lugar melhor para viver. Eles se pareciam e se comportavam como humanos. Além disso, provavelmente foram os primeiros de nossos ancestrais que aprenderam a lidar com o fogo. Talvez tenham sido os primeiros a cozinhar alimentos também, e é por isso que somos definitivamente gratos. Cozinhar alimentos foi uma inovação que tornou a dieta humana mais nutritiva e pudemos cultivar cérebros maiores e mais inteligentes. Então sim, o Homo habilis tornou as coisas mais complicadas. Eles podiam andar sobre 2 pernas, mas também podiam ser melhores para subir em árvores do que para andar no chão como nós. Além disso, seus cérebros eram menores do que o que um ser humano provavelmente deveria ter. A princípio, parecia que esses fósseis poderiam ser de um lado completamente diferente da família, relacionados a outras criaturas que se pareciam com macacos. Mas cada vez mais escavações mostraram que, embora suas mandíbulas e dentes fossem semelhantes, o Homo habilis ainda era maior e um pouco diferente. O nome significa homem habilidoso, porque eles provavelmente eram capazes de fabricar e usar ferramentas simples. A busca por mais fósseis na África não foi fácil, porque uma equipe de pesquisadores teve que lidar com animais selvagens e condições difíceis o tempo todo. Mas por fim, eles conseguiram encontrar alguns dentes e um crânio estranho que era novamente algo diferente dos ancestrais que conhecíamos. Os dentes eram realmente grandes, por isso esse novo indivíduo recebeu o apelido de Homem Quebra-Nozes.
Durante muito tempo, todos acreditaram que essa espécie havia evoluído para comer alimentos duros. Mas os dentes fósseis não apresentavam muitos danos, portanto eles poderiam estar comendo alimentos mais macios do que pensávamos. Essa descoberta pode nos ajudar a entender como nossos dentes também evoluíram ao longo do tempo. E ali mesmo, nas mesmas camadas de solo onde estava o homem quebra-nozes, eles encontraram ferramentas de pedra antigas. Em um primeiro momento, pensaram que elas haviam pertencido ao quebra-nozes, mas à medida que continuaram a cavar, encontraram mais fósseis que não correspondiam ao homem quebra-nozes. Isso significa que outra pessoa deve ser o verdadeiro fabricante de ferramentas, mas essa é outra história para outra ocasião. Vamos supor que outra espécie, seja ela humanoide ou semelhante a um golfinho, possa ter existido há milhões de anos. Como encontraremos seus vestígios? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de silurianos, foram forçados a se aprofundar no subsolo devido a um aumento catastrófico das temperaturas na Terra. E lá eles prosperaram por séculos. Isso inspirou os cientistas a criar a chamada hipótese siluriana. Se houve uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar seus vestígios em algum lugar. Bem, vamos tentar. O climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram se aprofundar no assunto. Assim como nós, qualquer civilização tecnologicamente avançada estaria sedenta por energia. Assim, eles procuram efeitos globais que deixariam uma marca generalizada. Por exemplo, indícios de processos industriais em larga escala, como usinas e fábricas, e suas sobras. Depois vem a questão de quanto tempo essas civilizações durariam. Se elas existiram por muito tempo, devemos procurar sinais de longa duração, como resíduos da queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos não encontrados na natureza e até mesmo traços de fissão nuclear. Basicamente, deveríamos procurar os mesmos tipos de coisas que os humanos estão deixando para trás atualmente como evidência de nossas atividades. Infelizmente, essa evidência não é tão fácil de encontrar. Vamos imaginar um cenário inquietante. Se a humanidade desaparecesse de repente, embora pareça que tenhamos deixado muitas mudanças em nosso planeta, a civilização futura, daqui a milhões de anos, teria dificuldade para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Por quê? Bem, nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos. A vida complexa na Terra existe há mais de 400 milhões de anos. Comparado a isso, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos e ainda não deixamos nenhum rastro significativo. Nosso registro da história da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais para trás se olha. O registro fóssil captura apenas algumas coisas, sendo muito seletivo e incompleto. Em média, surge um fóssil a cada 10 mil anos, e as pegadas de dinossauros são ainda mais raras. As montanhas sobem, os oceanos mudam, e as placas tectônicas podem facilmente apagar as evidências de civilizações inteiras. Depois de alguns milhões de anos, é provável que todos os sinais físicos de uma civilização desapareçam. Para encontrar pelo menos alguma coisa, temos que procurar coisas como padrões estranhos de sedimentos ou proporções isotópicas incomuns. Além disso, os fósseis se formam principalmente na água, o que nos deixa no escuro em relação a criaturas terrestres ou nas selvas. Portanto, mesmo que houvesse uma sociedade tecnologicamente avançada milhões de anos no passado, e mesmo que ela fosse muito mais avançada do que nós, poderíamos ter dificuldade para encontrar qualquer indício de sua existência. Frank e Schmidt tentaram entender como poderíamos esperar encontrar sinais deles. A descoberta de cidades reais seria a prova definitiva de uma civilização no estilo siluriano na Terra. Mas Adam Frank não é muito otimista. Mesmo agora, nossas cidades cobrem menos de 3% da superfície, o que torna fácil deixar passar ruínas de cidades antigas. A sobrevivência de uma cidade ao longo de dezenas de milhões de anos depende do fato de a Terra ao seu redor estar afundando, ficando presa em uma rocha ou subindo, sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Portanto, lugares como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de entrar no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances também são bem pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria há milhões de anos, com vidro sofisticado ou não. Encontrar seus restos fossilizados pode ser um pouco mais promissor, mas ainda assim é complicado. Considerando que os seres humanos modernos só existem há cerca de 100 mil anos, é bem possível que deixemos passar qualquer vestígio de uma espécie avançada anterior. Mas há uma coisa, podemos encontrar seus vestígios nas rochas.
Nossa atual era caótica pode deixar uma marca distinta na história geológica da Terra, especialmente porque estamos basicamente vivenciando o segundo ponto do PETM. Assim, eles tentam observar as mudanças no ciclo do carbono. Os seres humanos têm liberado muito carbono fácil desde o século XVIII. Isso deixa uma marca especial na proporção de isótopos de carbono, como uma assinatura que mostra a diferença entre o carbono em seres vivos, como conchas, e o carbono em rochas vulcânicas sem vida. Os cientistas também procuram sinais na forma como os sedimentos estão dispostos. Grandes deltas costeiros podem significar que havia rios maiores criados por pessoas dessa civilização hipotética. Traços de nitrogênio podem sugerir uma agricultura em grande escala, onde se usava muito fertilizante. Picos nos níveis de metal no sedimento podem significar o escoamento de indústrias pesadas. É claro que uma única descoberta como essa não nos diria nada. Schmidt diz que o segredo é procurar vários sinais juntos. Sem artefatos claros, a singularidade de um evento pode aparecer em várias pistas, em vez de um conjunto de mudanças ligadas a uma única causa. Em uma busca por pistas no estilo siluriano, os cientistas decidiram até mesmo verificar a Lua. Alguns astrônomos acham surpreendente que ninguém tenha pesquisado isso antes. Eles até brincaram com a possibilidade de os dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses astrônomos acreditam que os planetas semelhantes à Terra tendem a apagar os sinais de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles estão explorando a noção selvagem de que esses seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, os vestígios de sua tecnologia, conhecidos como tecnoassinaturas, poderiam estar à espreita não apenas em nossa Lua, mas também em asteroides. Ou até mesmo enterrados em Marte. Lá elas podem perdurar por milhões ou até bilhões de anos. Infelizmente, até o momento, apesar de investigarem os últimos 380 milhões de anos e examinarem todos os eventos suspeitos, os pesquisadores não encontraram uma correspondência clara para uma civilização tecnológica. No entanto, eles não desistem. Frank pede mais investigações. Por exemplo, poderíamos estudar como os produtos químicos industriais modernos permanecem nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso poderia nos ajudar a identificar traços químicos semelhantes na história da Terra. Se não há rastros, por que nos damos ao trabalho de encontrar algo assim? Essa pesquisa é baseada nos artigos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam se aprofundando no Antropoceno. É a época proposta, dominada pelas atividades humanas na Terra. Ela está repleta dessas coisas chamadas hipertermais. São eventos pré-históricos em que as temperaturas na Terra aumentaram drasticamente em um período relativamente curto. São como ondas de calor extremas do passado. Um ótimo exemplo disso é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Esse fenômeno ocorreu há cerca de 55 milhões de anos e registrou um rápido aumento nas temperaturas globais. Em 200 mil anos, a temperatura média da Terra saltou de cerca de menos 12,8 para menos 10 graus Celsius. Estudamos esses hipertermais para entender como eles ocorreram, por causas naturais ou atividades humanas. Portanto, esses hipertermais provocam o gênese da pesquisa de Frank Schmidt. Para estudá-los, os cientistas começaram a examinar os sinais químicos e os traçadores deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank descobriram alguns paralelos assustadores entre todos os problemas climáticos que temos hoje e períodos passados de mudanças rápidas de temperatura. Há uma grande semelhança entre o PETM e outros eventos hipertérmicos. Portanto, todo esse trabalho não se trata apenas de resolver um mistério histórico. Compreender nosso impacto sobre o meio ambiente pode nos orientar a encontrar melhores maneiras de viver em harmonia com o planeta e evitar que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas que poderiam ser ideais para a vida, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é o único lugar que conhecemos com seres vivos. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver uma civilização em Marte. Naquela época, essa era uma pergunta real. Mas, quando recebemos fotos de sondas espaciais, decidimos que não havia nenhuma evidência disso, e essa ideia ficou gravada em nossas mentes. Agora, nem sequer é considerado um tópico válido para a ciência séria. É visto como algo bobo, mas ninguém estabeleceu limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo. Portanto, mesmo que não haja provas, não devemos descartar a possibilidade. Não se esqueça de que a humanidade levou um tempo para reconhecer os dinossauros. Talvez os silurianos estejam apenas esperando pacientemente pela sua hora.